Os anos 70 marcaram uma década intensa para o ocultismo. Em 1973, O Exorcista foi lançado, criando uma onda de pavor e fascínio com o tema de possuído. Anton LaVey, fundador da Igreja de Satanás, estava no auge da sua popularidade, com a sua doutrina e o livro A Bíblia Satânica ganhando cada vez mais seguidores. Esse cenário de histeria satânica gerou uma tempestade perfeita. Nesse contexto, surgiram alguns dos casos mais chocantes de abuso infantil disfarçados de rituais religiosos. Nesse vídeo, vamos explorar a história de Annelise Michael, uma jovem cuja morte, após suportar 67 exorcismos, gerou uma enorme polêmica. Seu caso inspirou o filme O Exorcismo de Emily Rose, e é um dos exemplos mais sombrios da década, onde a linha entre fé, fanatismo e tragédia foi borrada. Antes de começarmos, aproveite para se inscrever no canal e deixar um comentário dizendo qual fenômeno estranho ou pessoa você gostaria que descobríssemos no próximo vídeo. Agora vamos voltar aos anos 70, uma época em que o exorcismo e a cultura do ocultismo estavam quase tão alta quanto a discoteca. Annelise Michael nasceu em 21 de setembro de 1952 em uma família bávara tradicional na Alemanha Ocidental. Os Michael eram profundamente católicos, o que na época não era surpreendente, já que 70% dos 11 milhões de residentes da região eram católicos. No entanto, a família de Elisa era ainda mais religiosa do que a maioria. Seus pais exigiam que ela e suas 3 irmãs frequentassem a missa católica 2 vezes por semana. Sua mãe, em particular, incentivava Elisa a dedicar o máximo de tempo possível à oração e à devoção religiosa. Com o tempo, Elisa desenvolveu uma neurose relacionada à iconografia religiosa, um diagnóstico atribuído pelos médicos. Essa condição estava ligada, em grande parte, às punições severas que ela sofria na infância. Esse diagnóstico seria relevante mais adiante em sua vida, à medida que sua relação com a religião se tornava cada vez mais complexa. Apesar do ambiente religioso e opressor em casa, uma amiga da Elisa afirmou que ela era uma excelente aluna, com grande facilidade em aprender línguas e que se mostrava feliz e brincalhona. Porém, o ambiente de educação religiosa excessivamente controladora, somado à constante vigilância dos pais, teria um impacto profundo em sua vida mais tarde, enquanto os acontecimentos que a envolveriam se tornariam ainda mais perturbadores. Seria esse o início de um fenômeno que poderia ser descrito como opressão ou algo relacionado a um transtorno mental? A condição de Elise começou a se manifestar gradualmente ao longo de vários anos. Em 1968, enquanto ainda estava na escola, aos 16 anos, ela teve o primeiro episódio de desmaio repentino. Durante esse apagão, ela foi encontrada em um estado de transe. Os colegas de classe relataram que ela parecia estar inconsciente por alguns minutos. Annelise não se lembrava do ocorrido e, depois de se recuperar, afirmou que estava bem. No entanto, na mesma noite, ela acordou sentindo como se uma presença estranha estivesse pressionando seu corpo, como se estivesse sendo esmagada contra a cama. Seus pais a mantiveram em casa no dia seguinte, e a situação parecia ser um evento isolado. Ela disse que se sentiu bem depois disso, mas em agosto de 1968, menos de um ano depois, Annelise teve outro apagão semelhante e foi levada a um hospital local para investigar o que estava acontecendo. O médico responsável, Dr. Vox, a encaminhou para o neurologista Dr. Lutz. E após uma série de exames e testes, o Dr. Lutz não encontrou nenhum problema significativo em sua função cerebral. Fisicamente, Annelise parecia estar perfeitamente saudável. Ela recebeu alta e por um tempo tudo parecia normal. No entanto, em fevereiro de 1970, Annelise teve um terceiro episódio. Após ter contraído tuberculose e ficado meses internada, durante esse episódio, um grupo de outros pacientes no hospital percebeu que ela tinha molhado a cama enquanto estava em transe. Eles começaram a zombar dela e a excluí-la das atividades em grupos. Esse terceiro apagão foi diferente dos anteriores. Annelise relatou ter visto cores intensas, ouvido sons estranhos e experimentado uma sensação de euforia enquanto rezava seu rosário.
Após mais uma série de testes, Anneliese foi diagnosticada com epilepsia por um segundo neurologista, Dr. Von Haller, que prescreveu medicação. No entanto, foi a partir desse momento que sua condição começou a piorar consideravelmente. Anneliese finalmente retornou à escola em 1970, mas agora estava visivelmente deprimida e mais isolada de seus amigos. A frequência de suas convulsões aumentou e as visitas ao médico não ajudaram a descobrir a origem delas, o que gerou uma crescente frustração em sua família. Apesar de tudo, Anneliese se jogou de corpo e alma no estudo do catolicismo, enquanto ainda estava no ensino médio. Em 1973, ela se matriculou na Universidade de Würzburg, com a intenção de se tornar professora. Durante esse período, ela continuou a tomar os medicamentos prescritos, mas sua condição piorou drasticamente no meio de 1973. Anneliese começou a ter alucinações enquanto rezava e se convencia de que estava condenada. Ela acreditava que o diabo havia possuído seu corpo e passou a ver o padre com mais frequência, além de seus médicos. No final de 1973, seu comportamento se tornou ainda mais estranho e errático. Seus pais, preocupados com seu estado, a retiraram da faculdade e mantiveram confinada em seu quarto. Foi nessa época que Anneliese passou a tomar medicamentos Tegretol, um anticonvulsivante e estabilizador de humor. No entanto, os sintomas continuaram a piorar. Ela começou a ouvir batidas no quarto e sua irmã confirmou que também ouvia os mesmos sons. Anneliese também relatou ouvir uma voz que o condenava ao inferno. Apesar de seguir rigorosamente o tratamento com medicamentos neurolépticos, os sintomas só pioravam. Ela passou a exibir comportamentos cada vez mais animalescos, rosnava como um animal, via demônios e mostrava uma força física descomunal, a ponto de lançar sua irmã pela casa como se fosse uma boneca de pano. Além disso, ela começou a lamber a urina do chão e mastigar carvão, a arrancar suas roupas e comer insetos encontrados pela casa. Ela também demonstrava reações extremas a objetos religiosos, como crucifixos e itens sagrados, e a água a deixava completamente fora de controle. Sua mãe relatou que, em uma ocasião, viu Anneliese encarando um retrato da Virgem Maria e notou que seus olhos estavam completamente negros. Esses comportamentos estavam começando a refletir os sintomas clássicos de possessão demoníaca, conforme interpretado pela igreja. A família de Anneliese, desesperada com o estado da filha, pediu a vários padres locais que realizassem um exorcismo, mas todos se recusaram, aconselhando-os a continuar o tratamento médico tradicional. Além disso, para realizar um exorcismo católico, era necessário obter permissão do bispo. Em setembro de 1973, a família conheceu um padre sacerdote local, que ao conhecer Anneliese, quase imediatamente afirmou que ela não parecia estar sofrendo de epilepsia. Ela acreditava que ela estava possuída por demônios e convenceu o bispo local a autorizar um exorcismo. O bispo finalmente concedeu a permissão ao padre Arnold Renz para realizar o exorcismo, conforme o ritual romano de 1614. No entanto, ele ordenou que o processo fosse mantido em total sigilo. O primeiro exorcismo de Anneliese aconteceu dia 24 de setembro de 1975. Durante as sessões, ela começou a falar sobre a ideia de morrer para expiar sua juventude rebelde e as falhas na igreja moderna. Ela parou de comer, dizendo que não estava mais autorizada a fazê-lo. Em um ponto, seus pais desistiram do tratamento médico e cortaram suas medicações, confiando unicamente nos exorcismos. Ao todo, Anneliese passou por 67 sessões de exorcismo durante um período de 11 meses, entre 1975 e 1976. Algumas dessas sessões duravam até 4 horas, com frequência 2 vezes por semana. As gravações das sessões de exorcismos revelam uma voz gutural e distorcida de Anneliese, que rosna como uma fera e faz declarações perturbadoras durante o ritual religioso. Os padres que a acompanhavam alegavam que ela estava possuída por 6 espíritos, incluindo figuras históricas como Lúcifer, Judas Iscariotes, Nero, Caim, Hitler e Valentim, um padre do século XVI. Considerando a obsessão religiosa de Anneliese, muitos acreditam que ela tenha escolhido essas figuras intencionalmente. Apesar de estar extremamente debilitada, quase sem peso, Anneliese ainda precisava ser segurada enquanto os exorcismos aconteciam.
A falta de tratamento médico adequado e o abuso durante esse período cobraram um preço alto em seu corpo. Ela faleceu em casa no dia 1º de julho de 1976. Sua certidão de óbito registrou que a causa da sua morte foi desnutrição e desidratação. A autópsia revelou que ela também tinha dentes quebrados, olhos roxos, hematomas nas mãos, braços e pulsos, além de joelhos quebrados e vários outros ferimentos. Os pais de Anneliese, juntamente com os padres Alt e Hens, foram julgados por negligência e homicídio em 1978. O padre Alt, que insistiu que o exorcismo havia sido bem sucedido e que havia libertado Anneliese dos seus demônios, alegou que as feridas da jovem eram os estigmas, mas essa defesa não convenceu o tribunal. O painel de 3 juízes considerou as partes culpadas, mas as penas variaram. Alt e Hens foram acusados de homicídio culposo e receberam penas de prisão com suspensão de sentença. Os pais de Anneliese não foram punidos, pois o sistema legal alemão considerou que já haviam sofrido o suficiente. A grande questão que permanece é que Anneliese foi realmente possuída por Satanás ou alguma outra força sinistra, ou estava sofrendo de uma doença mental não diagnosticada. Deixe sua opinião nos comentários e até a próxima.